Abra sua Bíblia no Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. O que diz aí o texto? Todo mundo achou? Amém? Tem uns misericordiosos aí correndo. Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A palavra do Senhor traz para nós esse contexto muito relevante, trazendo para nós um entendimento de que a liberdade que Cristo nos trouxe, ela é uma escolha para mim e para você, não é? Se fosse outorgada, ele diria, vocês têm que andar na liberdade. A palavra do Senhor apenas nos diz, permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então a palavra dá oportunidade para nós. Por quê? Porque a obra de Cristo trouxe realização plena na nossa vida, nos libertando totalmente. E nos libertando totalmente do quê? Daquilo que o mundo não quer ser livre. Porque se você chegar para o mundo ali fora e falar que ele precisa ser livre do pecado, ele vai dizer, pastor, qual é? Deixa eu viver minha vida. Deixa eu me submeter a este jugo de escravidão. Porque o pecado, na hora do realizar, é muito bom. Produz status, produz aparência, produz eloquência. O pecado dá moral para a gente. Você quer ter moral? Tem uma vida de pecado. Você quer ser cristão? Cristão não tem moral nenhuma. Você com muita moral quer dizer que não é um bom cristão. O cara, quando está por cima da carne seca, é que é uma bela porcaria. Por baixo está podre. Crente não tem direito a moral nenhuma. Porque a moral dele se refere em quem? Na obra de Cristo e na liberdade que ele nos deu. Diz a palavra do Senhor, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo, a jugo de escravidão. Do que Jesus veio para fazer isso para nós? Vamos lá, que nós vamos entender onde o pastor quer chegar. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Você entendeu? Porque a moral vem de lá. O diabo gosta de fazer com que nós entendamos que estamos bem. Mas a Bíblia diz que o pecado, a prática do pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí, ponto. Começa uma nova afirmação no texto sagrado. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se ele diz que a obra do diabo é a prática do pecado, Jesus veio para manifestar o quê? O encerramento deste andar na prática do pecado. Não é? Se as obras do diabo são para manifestar o pecado, as obras de Cristo são para nos libertar deste pecado. Nós não temos mais uma conduta de vivermos uma vida dominados pelo pecado. Mas o pecado está aqui. Como está? Se a Bíblia diz que o Filho se manifestou para destruir as obras do diabo.
Esse texto, obras, traz para nós uma conjunção dentro da nossa própria língua do português, o seguinte, que nós quando caminhamos, nós temos um percurso a atravessar, nós temos um caminho a percorrer. E quando estamos caminhando neste percurso, a palavra do Senhor diz que este inimigo que estava caminhando neste percurso de pecado, o Senhor Jesus tirou-nos nós deste caminho de pecado e nos colocou no outro percurso. Colocou num caminho diferente, não é mais o mesmo caminho, não estou caminhando mais para um mundo dissoluto, de prazeres e de experiências do pecado. Eu agora estou indo para outro caminho, outra direção, totalmente antagônica, totalmente oposta que eu andava. Agora eu caminho para um caminho diferente. E diz a palavra o quê? Para este fim é que Jesus veio. Ele veio para destruir estas obras. Ele veio para arrancar-nos deste caminho tortuoso e nos colocar no outro caminho. Ele não veio para ajudar a gente a andar num caminho do qual Satanás tinha colocado os trilhos. Ele veio, arrancou o nosso trem, levou vagão e tudo e botou no outro caminho. Ele não deixou nós no mesmo percurso que nós estávamos. É esse contexto que a palavra do Senhor está dizendo, que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Antes eu que andava num caminho cheio de espinhos, cheio de mentiras, cheio de afrontas, agora eu caminho por outro lugar que o Espírito me colocou, e este caminho é cheio de flores, cheio de frutas, cheio agora de liberdade. Antes era opressor, agora é totalmente diferente. A Bíblia não está negociando, ela está afirmando. E o texto diz, foi para este fim que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Versículo 9 ainda acrescenta, todo aquele que é nascido de Deus não anda na prática do pecado. Você está entendendo? Ele pode andar? Que engraçado, por isso que você está entendendo o contexto que o pastor está dizendo. Porque se eu falar que você não peca, eu estou mentindo. Porque a palavra, na mesma carta de João, diz lá no começo o quê? Que aquele que diz que não peca, além de ser mentiroso, ainda torna Deus mentiroso, o que é muito grave para você dizer que não peca. Mas ele está dizendo que eu não tenho mais um caminho tortuoso na minha frente, gente. Jesus tirou você do caminho do pecado e colocou você num caminho de retidão agora. Como é que você está andando no pecado? Você pode me colocar na cabeça isso? Me convença. Você está entendendo que o contexto da palavra de Deus quer trazer para nós agora com esclarecimento? Antes eu andava um caminho que era cheio de pedras, um caminho que era cheio de espinhos, um caminho que era cheio de condenação, e o final dele era a morte. Jesus me tira desse caminho, me bota no outro caminho, e esse caminho é cheio de vida, é um caminho de direção, é um caminho cheio de luz, é um caminho que conduz à vida eterna. Eu estou andando no mesmo caminho? De forma alguma, é o que o texto está dizendo, olha lá. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode andar num caminho de pecado. É o que a Bíblia diz. Por que ele não pode andar? Por quê, gente? Porque é nascido de Deus. Porque foi Deus que o transportou. Esse texto tem tudo a ver com o texto de Efésios que fala, e ele nos transportou, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos incluiu dentro da obra de Cristo. Como é que nós vamos andar agora do mesmo jeito como andávamos? Você não está vendo que você está sendo totalmente seduzido pelas circunstâncias que vos rodeia e que é o engano de Satanás? Você vai andar agora pelos desejos da sua carne e pela fraqueza dela? Você não está andando no caminho que o Senhor colocou e tracejou para você caminhar. Ah, mas se eu estou caminhando com Cristo. Meu filho, se você está caminhando com Cristo, então tome, como diz aí no mundo gospel, posse dessa palavra. Pelo amor de Deus, meu filho, leia ali o versículo 9, mais claro que isso é impossível. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não consegue caminhar, ter um viver de pecado. Você consegue? Quando você peca, o que acontece com o seu coração?
você tropica naquele caminho de justiça. E você tropicou em quem? A Bíblia diz que o pecado faz com que a obra de Cristo seja um tropeço para nós. Você sabia disso? Não é Ele que a palavra chama de pedra? Quando nós estamos andando e no caminho do Senhor constituímos como transgressores, tropicamos. E aí o que vem na nossa vida? Eu preciso andar corretamente. E no caminho da vida onde Deus nos colocou, nós vamos dar vários tropeções. E vamos, quem sabe, até meter o nariz no chão e sangrar. Mas isso é para nós nos levantarmos e caminharmos em segurança. A minha sogra tem 80 anos. Uns dias atrás ela caiu e quebrou o braço. E aí eu disse para ela assim, minha sogra, a senhora tem que tomar mais cuidado, minha sogra. A senhora tem que andar. Ela disse assim, mas eu ando. Sim, mas antes a senhora andava assim, né? Depois começou a andar assim. E agora anda assim. Anda. Mas qual a diferença? Enquanto andava assim, passa por cima dos obstáculos. Quando anda assim, de vez em quando dá um tropeço. Mas quando anda assim, cai toda hora. E eu disse para ela, minha sogra, não arraste os pés. Ande mais devagar e uma vez, um passinho de cada vez. O que ela respondeu para mim? Ela disse, meu filho, que bom se o nosso corpo tivesse a mesma cabeça da gente. Eu continuo com a mesma cabeça de 20 anos, mas o meu corpo não obedece mais eu. Ele até obedece, mas eu mando o comando, levanta a mão. Levanta a mão que eu estou mandando. Aí ele vai. Quando a gente é mais novo, a gente pensou e aconteceu. O desenvolvimento deste andar com o Senhor tem que ser um andar o quê? Consciente. Inteiramente movido com passos conscientes, levantando bem o pé, caminhando com grande firmeza, sabendo aonde nós colocamos o nosso pé. Isso é o andar daqueles que verdadeiramente são nascidos de Deus. Versículo 10. Neste andar, são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Que caminho você está andando? Todo aquele que não pratica justiça, o que diz a Bíblia? Não procede de Deus. Procede? Não. Nem aquele que não ama a seu irmão. A prática é contundente. E este caminhar de uma vida nova se manifesta aonde, irmãos? Na convivência. Ninguém vem me dizer que é um espiritual exímio e vive sozinho. Isto é mais um engodo do diabo. Como esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela disse para mim, pastor, mas eu não acredito mais em igreja. Eu disse, não, para mim igreja eu estou totalmente destruída. Eu conheço Deus e tenho Jesus no meu coração. Estou seguro que estou indo para o céu. Eu dei uma olhada para o irmão, chamei ele perto e disse, você me perdoe a minha franqueza, mas só se for para o céu da boca da onça. Ele deu um passo para trás, arregalou o olho. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? A minha Bíblia diz que Deus lançou fundamentos sobre a sua igreja para manifestar a glória do seu nome a todos os que ainda não viram a glória escondida do Senhor, revelada na igreja. Como é que você vai dizer que você desistiu da igreja? Mas eu desisti dessas igrejas aí. Eu digo, eu não quero saber das igrejas. Eu estou falando que importa onde estiver, existe sempre um remanescente que permanece fiel. Estou falando até dentro da nossa igreja. Tem uma baita turma aqui que vai tudo para o inferno. E que você sabe disso. E que eu já falei. E que ele só vai se tocar que está no inferno quando estiver lá. Porque ele pensa que está no céu. Mas ele anda na prática do pecado. Quando ele cair no céu, e ele diz, eu não estou no céu, mas eu fui crente de dízimo, fiz tudo as normas. Pois é, mas para entrar no céu não é por norma, é pela lei da liberdade. É pela graça. É quando eu não mereço nada, então eu mereço tudo. É quando eu não sou digno, então o Senhor me diz que sou digno.
É quando eu sou apenas um servo que estou à disposição de servi-lo. E aí eu olho no canto da mesa e vejo o meu Senhor lavando os meus pés. Eu não posso negar que todos os dias eu vejo o Senhor a lavar os meus pés. Porque se Ele não pode lavar os meus pés, a palavra diz que Ele não tem comunhão comigo. Como eu posso ser alguém agraciado com o meu Senhor me acariciando? E eu não posso retribuir isso no meio dos irmãos. Tenho condição? Não posso. Como eu posso desesperar da igreja que foi Ele quem fez? Não foi o meu plano a igreja. Por isso que o meu plano e os homens, quando interagem no plano de Deus, formam as igrejas que nós temos por aí, incluídas a nossa. Mas quando a ação de Deus é contundente, a lei da liberdade faz com que nós sejamos a verdadeira igreja do Senhor. Não porque somos batistas, mas porque vivemos um caminhar livre do pecado. E aí se cumpre a palavra. Foi para isso que o Filho do Homem, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que ele veio, para destruir as obras do diabo. A palavra do Senhor diz que Satanás tenta por várias ações tirar o foco daquilo que Jesus já fez e nos colocou no caminho para realizar na nossa vida. E uma delas é oprimir o nosso coração. Atos 10, capítulo 10, versículo 38. E olhando nas Escrituras, percebi com clareza com esse texto também, que opressão gera algo mais sobre a nossa vida. E nós vamos entender agora o que a opressão gera na vida do cristão. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja o que o texto sagrado está dizendo, que Deus, na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, ungindo Jesus Cristo, o seu Filho, o que fez? Andou por essa terra, fazendo bem e curando a todos os que estavam oprimidos. Preste atenção, a opressão é o primeiro estágio de uma enfermidade. E nem sempre a enfermidade é algo patológico do físico. Pode ser algo espiritual que começou com um mover de opressão. Não é oprimido que está escrito aí no texto? O diabo oprimiu essa pessoa. Ele trouxe tanta ação do inferno sobre este coração. E o que aconteceu com essa pessoa? Ela foi dominada por essa opressão, gerando no seu corpo uma patologia, uma doença. E Jesus veio e curou a enfermidade, arrebentando o vínculo que tinha desta enfermidade de opressão. O diabo age tentando tomar forma e envolver-nos no seu engano. E quando cedemos, começamos a agir debaixo do mundo de opressão. E o diabo quer oprimir, mas o Senhor Jesus veio para destruir as obras dele. E veio também para destruir as enfermidades causadas pela opressão do inferno. Porque Ele é Senhor e Ele pode e quer deixar para nós que neste caminhar com o Senhor, de uma nova vida, num caminhar que nos coloca numa posição de senhores, não como o dono da vida, mas de Senhor sob a circunstância de principados e potestades, a qual Ele elegeu a igreja para que dominasse sobre todas as coisas. Não é o que diz Efésios? E Ele reina soberanamente, dominando sobre todas as coisas, o qual é o cabeça de todo o corpo. E deu a quem? E o entregou à igreja. Todo o domínio. Veja bem, amado. Quem sabe você é um que está sofrendo grandes opressões na sua vida e está dizendo, puxa, pastor, eu estou sofrendo uma dor daqui, uma dor de lá. Eu estou passando por um momento que nem eu sei o que é. Veja a causa.
Isso não vem de uma opressão do inferno na sua vida? Vem. Então essa tua enfermidade é uma enfermidade diabólica. É uma opressão de Satanás que afligiu violentamente o seu físico. É eu que estou falando para você? Leia aí na Bíblia, filho. Eu vou ler de novo para você. Veja o que diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A cura veio pela libertação do que aquele espírito maligno estava agindo. E nós lembramos muito bem, eu posso citar, você pode ler depois nos evangelhos, trouxeram para Jesus um mudo e surdo. O que aconteceu? Jesus repreendendo o espírito, diz: espírito mudo e surdo, sai dele. E o espírito saiu e o mudo começou a falar. E todos se admiravam, mas nunca aconteceu isso. Veja, as condições de opressão do diabo, na maioria das vezes, vêm trazer consequências para o nosso caminhar diário, na nossa vida, enfraquecendo a nossa fé, porque nos entendemos como debilitados. Mas não é isso que o texto sagrado está dizendo. Ele está dizendo que Jesus Cristo veio para que você possa verdadeiramente, como servo do Senhor, dar um basta para o Satanás e dizer: não, Senhor, opressão sobre a minha vida, necas de bitibiriba. Eu vou te resistir. E como é que se resiste? Abra sua Bíblia lá. Tiago 4, versículo 7. Precisamos estar com a palavra na ponta da língua, porque o diabo, ele quer nos destruir, meus filhos. Nós temos que ter a palavra na cabeça, conhecendo e lutando contra Satanás. E ele sabe disso. 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem que fazer o quê? Qual é a sua parte neste combate? Resistência. A palavra não nos diz que o diabo não lançaria opressão sobre nós, mas nós seríamos subjugados pela opressão se faltasse em nós o quê? A submissão poderosa à mão de Deus e a resistência a este espírito maligno. Você tem que saber, meu filho. Mas eu estou me sentindo assim. Espera aí, vou me levantar em nome de Jesus. Esse negócio não vai andar desse jeito, não. A ação da obra de Cristo precisa aparecer na nossa vida. 1 Pedro, capítulo 5, vai um pouquinho para frente só aí. Versículo 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, okay? Equilibrados e vigilantes. O que é para nós sermos, irmãos? Arregala os olhos aí, meu filho. Seja vigilante. Vigilante é alguém que está esperto na coisa. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Qual é a proposta de Satanás? Procurar alguém que possa devorar. Ele não diz que ele veio para nos devorar. Ele está procurando quem dá oportunidade para ele. Deu oportunidade, ele abocanha. 9. Resistir-lhe, o que diz? Firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, o que é mais? Firmar ou confirmar, fortificar e fundamentar. Você está entendendo? Mas se o diabo vem botar opressão e anda como um leão ao redor de nós, Deus não faz nada, pois é justamente pela opressão que nós precisamos colocar a nossa posição de reino. E aí o reino de Deus aparece em nós, para que possamos ser o quê? Perfeitamente fundamentados na obra de Cristo e na sua palavra. A diferença não há.
como é que eu sei que eu vou estar perfeitamente fundamentado na palavra, pastor? Se eu resisto a Satanás e às suas obras. Não é o que o texto diz? Não é o que o texto diz, irmãos? É eu? Vamos ler de novo. A gente tem que ter certeza do que está fazendo. Olha lá. 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco as opressões, os ataques do diabo, Ele mesmo, Jesus, há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por que Deus deixa então o diabo ao derredor de nós, irmãos? Porque Ele não nos ama? Mas tem um monte de crente que é assim. O leão chamado diabo está ao derredor e ele diz, leãozinho, abraça com o leão. Hã? E aí diz, pastor, mas o leão não é tão ruim assim. Não é até ele botar as manguinhas de fora. Não é até ele der a primeira bocada no teu pescoço. Porque o diabo vai tirar você e vai seduzir para quanto mais longe de Deus você puder estar. E quando você estiver bem longe de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele não cai só em cima de você. Você sabe como um leão ataca? A leoa principal, ela faz o quê? Dá o combate. Quando ela derruba a presa, quantos mais aparecem? Vários outros. Para sufocar, para matar e para destruir. Cumprindo o propósito de Satanás, que ele veio para roubar, matar e destruir. Como é que você pode andar num caminho de pecado e dizer que Jesus está com você nesse caminho? Eu posso? Pode até falar, mas eu não vou acreditar nunca. Porque entre você e a palavra, eu fico sempre com a palavra. Mas pastor, eu ando já há 10 anos como crente nessa vida e assim aconteceu na minha vida. Pois é, meu filho, quer dizer que você está 10 anos enganado. Você não conhece o Senhor Jesus e nem sabe o caminho da paz que Ele te conduz. Porque o caminho verdadeiro é um caminho de vida, de paz. É um caminho que coloca nós diante de grandes aflições ao nosso derredor, para que possamos fazer o quê? Resistir os apelos que nos cercam. Para quê? Para andarmos em conformidade com o caminhar que o Senhor Jesus trouxe para nós. O caminhar da sua glória, da sua revelação e da sua vida. Amado, reveja o conceito daquilo que você está passando hoje. Que pode ser que o que você está passando na sua vida seja uma artimanha do inferno e você largou mão, e o que você está cobrando, ou melhor, o que você está passando hoje, pode ser fruto da ignorância, porque você ainda não se submeteu totalmente à mão de Deus e ainda não resistiu, diz a palavra, por pouco tempo, e Satanás vai deixar você. Qual o fundamento disso? Aperfeiçoar a sua vida, confirmar, o caminho é esse, é isso que você tem que andar. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, veio tanta aprovação, meu filho, não era para você estar reclamando, você está soltando foguete. Quanto mais está vindo, melhor é a libertação, mais forte é o louvor, maior é a glória de Deus na sua vida. É assim ou não é? É. E Deus vai confirmar isso, pela graça dele, nos nossos corações. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Quero orar com você, encerrando este culto, para que você possa realmente entender o grande valor da obra de Cristo, porque o Filho de Deus foi enviado a este mundo para destruir as obras do diabo. Muito obrigado, meu Deus, pelo caminho de retidão que o teu Filho nos colocou a andarmos. Não podemos, ó Deus, de forma alguma, criar retaliações diante de ti pelo nosso desejo, pelas nossas vontades, porque o caminho perfeito já foi aberto, porque há luz nesse caminho, porque há grande direção, e o final dele, para aqueles que perseveram, diz a tua palavra, é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós queremos te louvar porque nós conseguimos ver este caminho nessa manhã.
Nós queremos te adorar, porque Jesus verdadeiramente Ele é a solução completa da nossa vida. Nós queremos te bendizer, Senhor, porque verdadeiramente nós entendemos que o diabo pode nos oprimir, vindo com as suas anedotas, querendo nos enganar. Mas nós como igreja, nesta hora, ordenamos pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Satanás, todas as tuas mentiras estão desfeitas neste santuário, e quebradas estão as tuas opressões, porque nós vamos sair daqui fundamentados na palavra, modificados e confirmados pela fé na vitória do teu Filho Jesus Cristo. Por esta fé, trazemos, ó Deus, libertação sobre nossas vidas, cura e restauração no nosso ser, e ordenamos a Satanás e todos os teus enviados fora das nossas vidas, porque nós resistimos pelo sangue do Cordeiro, na obra maravilhosa de identificação com Cristo, a qual naquela cruz, diz a palavra do Senhor, Ele expôs todo principado, expôs toda potestade ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Glórias ao teu nome, Jesus, porque a tua vida nos basta, porque o teu mover nos é suficiente. E louvamos o teu nome e celebramos a tua glória, porque tu és o verdadeiro Senhor das nossas vidas e o Salvador das nossas almas. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no irmão. Desejo para ele um bom domingo. E não esqueça, venha com o coração preparado para hoje à noite. Que hoje é uma noite de ceia do Senhor. Então é uma noite de festa.